Olá, pessoal! Hoje eu vim contar pra vocês quais foram as melhores leituras que eu fiz no ano de 2021. Eu tava dando uma olhada no meu Scooby pra separar os livros que eu falaria pra vocês aqui nesse vídeo, e eu percebi que grande parte das minhas leituras foram leituras positivas, pois grande parte dos livros estão com 3 estrelas pra cima. Então, pra não ficar um vídeo muito extenso, eu resolvi pegar apenas os livros que eu dei 5 estrelas. É claro que há alguns outros livros que ficaram marcados na minha memória durante esse ano de 2021, que eu não vou citar aqui nesse vídeo para não me estender muito. Mas se vocês entrarem na playlist de dicas de leituras e pegarem os últimos vídeos que eu falei, vocês vão encontrar muita leitura legal lá, que não vai estar aqui porque eu não dei 5 estrelas, mas não quer dizer que são livros ruins, quer dizer que algum detalhe, alguma coisa daquele livro fez com que eu tirasse 1 estrela, simplesmente porque algo ali não foi 100% positivo pra mim. E vocês vão perceber que muitos desses livros que eu dei 5 estrelas, eu fui extremamente emocionada. Então, não me julguem, tá? A hora que vocês olharem a minha lista de favoritos do ano. Ou melhor, de melhores leituras do ano, que nem todos aqui foram favoritados. Mas antes de eu começar a mostrar pra vocês quais foram esses livros, eu queria pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E pra você se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. E se você gosta do meu conteúdo, gosta do meu trabalho, não quer perder nenhuma novidade, entra pro nosso grupinho do Telegram. Ele é um grupo sem interação, não tem conversa, não tem bate-papo nesse grupo. É simplesmente pra eu notificar vocês toda vez que sair vídeo novo, uma vez que não dá pra ficar dependendo das redes sociais pra isso. A gente sabe que o YouTube ele não notifica todo mundo que assiste os vídeos, que deixa comentário, mesmo quem ativa o sininho para receber notificação. Infelizmente ele não notifica todo mundo num prazo legal, e também a gente nem sempre vê, né, o que as pessoas postam nas redes sociais. Então por isso eu criei esse grupinho no Telegram. Se você não quer perder nenhuma novidade, entra lá, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo vocês também vão encontrar o link geral para compras da Amazon. Comprando qualquer coisa através desse link, você me ajuda bastante, porque eu recebo uma pequena comissão e você não paga nada mais do que você já iria pagar pelaquilo que você vai comprar, porque a Amazon entende que você tá fazendo aquela compra por causa de mim, porque foi uma indicação minha. Então, se por acaso você gostar de algum livro que eu falar aqui, você ficar interessada em algum, ou interessade, em algum livro que eu falei aqui, por favor, compre através do meu link, porque você vai me ajudar bastante. São 14 livros ao todo que eu dei 5 estrelas nesse ano de 2021, e eu vou mostrar eles por ordem de leitura, exceto o e-book, que eu acho que eu vou deixar pro final, porque senão é capaz de eu me perder aqui na sequência. O primeiro livro, então, desse ano que eu dei 5 estrelas foi De Volta para Casa, da Sam Maguire. Esse aqui é o primeiro livro dessa trilogia. Por enquanto a gente tem 3 livros publicados aqui no Brasil. Eu não sei se tem mais, eu não sei se vai ser publicado mais. Ele é publicação da Morro Banco, ele é capa dura, é bem fininho. E aqui a gente vai conhecer a história de jovens que atravessaram portas para mundos mágicos. E por algum determinado motivo, eles foram expulsos desse mundo mágico ou precisaram voltar, então, aqui para o mundo real. E eles não conseguem mais se ajustar à realidade normal, à realidade sem magia, e sem encanto, sem aventura. E por causa disso, eles são, então, deixados em uma espécie de orfanato. Aquelas escolas de tempo integral, esqueci como é que chama agora. Perdi o nome, desculpe. Eles são deixados nessas escolas de tempo integral, né, pelas suas famílias. Internatos, lembrei. Eles são deixados, então, nesses internatos pelas famílias, para que eles sejam curados. Porque, assim, o tempo nesses mundos mágicos passa de uma forma muito diferente do que o tempo que passa aqui. Às vezes, uma criança, ela saiu do seu mundo, atravessou a porta 1h da tarde, quando é 5h da tarde ela volta, só que pra ela passou-se anos naquele mundo mágico. Então lá ela mudou de opinião, ela mudou de cabeça, ela mudou de convicção, ela mudou de fé, ela mudou completamente. Então quando ela volta, esses pais não conseguem entender mais o que fazer com essas crianças que pra eles só se perdeu ali no bairro durante algumas horas. O segundo livro que eu dei 5 estrelas, então, no ano de 2021, foi um livro que veio pela tag Inéditos, e ele é a publicação da nova editora, ou do novo selo editorial, Trama, que é Longo e Claro Rio, da Liz Murrow.
Ele é um livro que tem 350 páginas, ele não é um livro muito grande e é um livro bastante fluido. Foi uma leitura que eu fiz muito rápida, porque ele é um thriller mais focado no drama familiar. Aqui a gente vai acompanhar o drama de duas irmãs, narrado pelo ponto de vista de uma delas, que é policial. Ela acaba percebendo que a sua irmã mais nova, que é uma viciada em heroína, se eu não estou muito enganada, acabou desaparecendo. E muito preocupada, mesmo sabendo que a irmã diversas vezes já fez isso, deu muito trabalho e tudo mais, ela não consegue deixar isso pra trás e ela começa a investigar o desaparecimento da irmã. Em paralelo a isso, a gente tem um assassino de meninas, de profissionais do sexo, que tá atuando ali naquele bairro e que tem asfixiado e assassinado essas garotas, e ela tá muito preocupada com a irmã, porque a irmã ela tava se prostituindo pra manter o vício. Conectadas, da Clara Alves, foi o terceiro livro, então, que eu dei 5 estrelas nesse ano de 2021. Ele tem uma média de 300 páginas, ele também não é um livro muito grosso, e como ele é alto, né, ele tem uma diagramação bem confortável, como vocês podem ver. Tem páginas passadas de conversa via chat, via bate-papo. Então, uma história que rende muito, que flui muito rápido. E aqui a gente vai conhecer duas meninas que elas jogam online juntas. Só que uma delas acha que a outra, na verdade, é um garoto. Porque quando a Raíssa começou a jogar videogame, ela logo percebeu que ela sofria muito machismo, muito preconceito nessa comunidade nerd, uma vez que ela era garota. Então ela acabou adotando uma skin e um apelido nos jogos masculino para poder se proteger contra esse preconceito. Só que ela acaba conhecendo a Ayla, que é uma outra garota que também gosta muito desse mesmo jogo e que pede ajuda então pra Raíssa, achando que ela é um garoto, para ela conseguir passar de fase, e as duas começam a jogar juntas e se tornam muito amigas. A Raíssa, com muito medo de contar pra Ayla que na verdade ela é uma garota que tá disfarçada de menino ali, ela acaba fazendo com que o melhor amigo dela se passe por ela em determinadas ocasiões em que a Ayla pede pra ela fazer videochamada, pede pra ver foto da família e tudo mais. Só que acaba rolando então ali uma Comic Con dos gamers, uma coisa assim, e elas têm a chance de se encontrar. Tudo isso não seria nenhum problema se a Raíssa não estivesse completamente apaixonada pela Ayla. É assim que se perde a Guerra no Tempo, dos autores Amal El-Mohtar, provavelmente estou pronunciando errado, e Max Gladstone, publicação da Suma das Letras, capa dura também, com uma diagramação bem legal, bem da hora. Veio com alguns brindes quando eu ganhei. Eu ganhei esse livro, gente, de sorteio do Alec do Bookaholic no Twitter. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse livro aqui. Aqui a gente vai conhecer a Red e a Blue. Elas são duas guerreiras do tempo de agências rivais. E elas têm como missão interferir no tempo e espaço ali daqueles multiversos para que o resultado final seja o que a agência delas querem. Só que elas acabam se comunicando uma com a outra, trocando cartas, trocando mensagens. No início, uma meio que zoando com a cara da outra, assim, porque acabou ganhando aquela competição, aquela batalha, né, acabou ganhando aquele universo, aquele resultado que elas queriam. Só que isso acaba evoluindo pra uma amizade, uma confissão e mais pra frente, então, uma paixão. Esse livro aqui, apesar de ser uma ficção científica, apesar da gente ter viagem no tempo, multiverso e tudo mais, ele não é um livro focado nisso, ele não é um livro que vai explicar pra você toda a parte de viagem no tempo, de naves estelares e tudo mais. Ele não vai se aprofundar nisso. O foco aqui é muito mais na troca de cartas delas, porque a história ela é basicamente narrada dessa troca de cartas em grande parte ali do livro. Ele é muito mais focado nesses detalhes do relacionamento entre as duas do que na própria ficção científica mesmo. Outro livro que eu dei 5 estrelas, eu comecei a ler pelo Kindle, naquela prévia que o Kindle, né, dá pra gente quando você compra o livro físico na Amazon. E eu tava louca pra terminar a leitura, tava muito ansiosa pra terminar a leitura, não via a hora que o livro chegasse.
E eu tava muito doida pra ler, porque tava saindo série na Netflix, eu queria muito ler o livro antes de assistir a série. Foi Sombra e Ossos, da Ali Bardugo. Eu sei que esse livro aqui, essa trilogia, na verdade, não é a favorita de muita gente. Quem, inclusive, terminou a trilogia e leu os dois livros que são os spin-offs, né, ali a duologia do Six of Crows, diz que Six of Crows é muito melhor do que Sombra e Ossos. Diz que o desenvolvimento de personagem, de mundo, a construção de universo da Ali Bardugo melhorou muito na duologia, tá muito melhor que esses livros aqui. Mas eu, emocionada, que eu gostei pra caramba desse mundo, me envolvi bastante com os personagens, tava torcendo mesmo, né, pro Darkling, né? Eu fui lá e dei 5 estrelas, então é por isso que ele tá aqui nessa lista. Sinceramente, não tenho vontade nenhuma de tirar 5 estrelas, porque eu ainda tenho bastante carinho por essa história aqui. Vamos ver como é que vai ser a leitura do segundo volume que eu pretendo fazer agora em 2022. Outro livro que veio pela Tag Inéditos e que eu curti muito a leitura foi A Garota que Não Se Calou, da autora Abidaré. Esse aqui é um livro que tá saindo pela Verus Editora. Eu acho que já tá disponível pra comprar, se eu não tô muito enganada. Se tiver, eu vou colocar a capa oficial deles aqui pra vocês. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem dar uma olhada. Aqui a gente vai conhecer a Duni, que mora numa vila rural do interior ali da Nigéria. E ela acaba sendo vendida pelo pai, né, pra um homem muito mais velho, pra se tornar, acho que, a terceira esposa desse homem. Porque, né, ele quer uma terceira esposa, ele quer um filho homem, as 2 primeiras esposas têm dado só filhas meninas e tudo mais. E ela tem, acho que, se eu não me engano, no início desse livro, tipo 13 ou 14 anos, alguma coisa assim, ela é bem novinha mesmo. E nessa vila onde a Duni mora, o objetivo de vida das meninas ali é encontrar um bom marido. Na cultura delas, na forma como elas foram criadas, elas não veem outra forma de viver que não seja essa, porque isso já é passado há gerações. Porém, a mãe da Duni queria muito que ela frequentasse a escola, queria muito que ela fosse uma menina com conhecimento, com estudo, porque a mãe da Duni sempre falou que uma mulher com estudo, com conhecimento, não podia ser calada. Ela queria muito que a filha dela tivesse, então, outro futuro. Com isso na cabeça, a Duni acaba, então, fugindo desse marido, desse homem muito mais velho, que a obriga a ter relações sexuais todas as noites, e foge também das outras esposas que fazem uma baita confusão na vida dela, e vai pra cidade grande em busca de oportunidades de emprego e de estudo. E a gente vai então acompanhar a história da Duni e a história de diversas outras garotas ali da Nigéria. A autora, ela é de origem nigeriana, apesar de residir fora hoje do país, se eu não me engano, ela tá morando no Reino Unido, mas ela vai apresentar pra gente essa triste realidade de uma forma um tanto que delicada, um tanto que bem fofinha. Tem alguma cena assim que dá muita vontade de, sabe, de chorar, de parar de ler, dá nó na garganta, dá embrulho no estômago, porque você sabe que aquilo tá acontecendo com outras pessoas, tá acontecendo hoje com muitas garotas em diversos lugares do mundo, só que a forma como a autora vai desenvolvendo a personagem, vai desenvolvendo todo o drama dela, toda a história dela, vai costurando ali a narrativa, é uma forma que dá esperança, sabe? Então você continua porque você quer saber o que vai acontecer no final. Outro livro que eu esperava gostar bastante, mas não esperava tanto, foi O Ceifador, do Neil Schwartzman. Eu li o primeiro volume, então, dessa trilogia esse ano agora de 2021. Já tenho os outros 2 na estante, de tanto que eu gostei. Eu espero que os outros 2 volumes sejam tão bons quanto esse. Eu curti muito essa leitura aqui. Teve algumas partes, inclusive, que eu até chorei, né, por causa da ceifa ali das vidas. E se você não sabe do que fala esse livro aqui a gente tem um mundo utópico. Um mundo onde a internet evoluiu para uma inteligência artificial e ela resolveu tomar para si a liderança de todos os seres humanos, de toda a vida. E através dos seus dados, através dos seus olhos, dos satélites e tudo, e da sua inteligência, que praticamente ninguém consegue bater, ela conseguiu zerar a fome, zerar a criminalidade, zerar a discrepância entre a riqueza de uma pessoa e outra, né? Então ela zerou ali a pobreza também. E por causa dessa evolução de tecnologia, as pessoas não morrem mais,
as pessoas elas meio que vivem para sempre. E por causa disso, os ceifadores foram criados. Os ceifadores é um grupo, uma organização de seres humanos que a nuvem, então, deixou, né, para que eles tomassem conta dessa parte, porque ela não consegue fazer mal a nenhum ser humano. Então, o ser humano que tem que fazer mal pro próprio ser humano. E aí, os ceifadores, eles foram criados e eles escolhem meio que aleatoriamente pessoas para ceifar. Uma vez que a população precisa ser controlada, precisa ser diminuída, pessoas precisam morrer todo ano. E essas pessoas ceifadas, elas devem ser escolhidas de forma bastante aleatória. Não pode ter nenhum preconceito envolvido, nenhuma crença envolvida. Você não pode ceifar só pessoas de uma etnia, você não pode ceifar só pessoas de uma origem específica ou de uma crença específica. Tem que ser bem aleatório mesmo, né? E é claro que isso não funciona exatamente da forma utópica que a gente fala, né? Aqui, que a gente dá uma breve a sinopse do livro para vocês. Tem muita sujeira por baixo desses panos aqui e a gente vai ver o desenrolar disso, a gente vai conhecer melhor quando esse ceifador, ele acaba escolhendo dois jovens para serem seus aprendizes e no final só um deles pode se tornar o ceifador e o outro tem que ter a vida ceifada. Outro livro que eu sabia que eu iria gostar da leitura, mas também não esperava curtir tanto assim, foi Maresi, da Maria Tukhchanov, publicação também da editora Morro Branco. Esse aqui é outro livrinho curtinho, é um livro que tem em média 200 páginas, então é uma leitura super, super rápida, uma leitura super fluida. Tem uma diagramação mais tradicional, uma diagramação um pouquinho mais justa, mas ele tem um tamanho pequenininho, então dá pra ler bem rapidinho, praticamente em um dia, uma tarde, se você pegar ele e ler assim meio que corrido, sabe? E é uma leitura muito gostosa de fazer, porque aqui a gente vai conhecer a Maresi, uma jovem noviça dessa abadia, que é uma escola para garotas. E nessa escola a gente vai encontrar muitas meninas que chegaram até lá, né, de uma maneira muito diferenciada. A Maresi, por exemplo, ela foi enviada pelos pais para essa escola, porque os pais não tinham mais condições de sustentar todos os filhos. E querendo o melhor, então, para sua filha, para Maresi, os pais pedem para que ela viaje até a abadia, aprenda, estude, para ela poder ter a sua profissão e se sustentar. Porém, outras garotas chegam ali fugidas de suas famílias, pois sofriam violência, muitas vezes sexual, de seus próprios parentes, como pais, irmãos e tios. Nessa escola, elas estudam desde ciência, geografia, história, como culinária, como cura, como costurar roupas e tudo, e cultivar seus alimentos e tudo mais. E elas são divididas de acordo com o que elas acabam tendo um pouco mais de facilidade para aprender, né? Ali um dom. Às vezes a pessoa tem um dom melhor para cura, um dom melhor para música e assim vai, e elas são divididas de acordo com isso e direcionadas para aquilo que elas podem melhor aproveitar. E o mais legal é que essa abadia, essa escola e essas garotas, essas mulheres, elas cultuam então a deusa Tríplice. E há um momento em que elas fazem ali uma magia, um negócio bem legal. A gente tem um pouco de realismo mágico nesse livro aqui, então é muito bom. Mistborn, o Império Final, não poderia não estar nessa lista, não há possibilidades de não estar nessa lista. Eu simplesmente me apaixonei por essa história. Eu já tinha lido um livro do Brandon Sanderson, acho que ano passado, que foi o Skyward, e tinha gostado muito, muito mesmo, mas o Mistborn me conquistou assim, além, sabe? Muito, muito além. Eu gostei muito dessa leitura mesmo. Eu tô muito curiosa pra dar continuidade nessa trilogia. Posteriormente ler, então, a trilogia da Segunda Era, né? Só que tem um pequeno detalhe, que é uma coisa que tá me deixando com o pé muito atrás, é que não dá pra encontrar mais o terceiro livro dessa primeira era pra ler de forma oficial. Vamos dizer assim. O terceiro livro, O Herói das Eras, ficou raro. Acho que a editora imprimiu poucos exemplares. Quem tem, quem não tem, ficou sem. E eu sou uma pessoa que fiquei sem, eu não tenho. E eu não sei como é que eu vou terminar de ler essa trilogia. Tô com esperanças da editora Trama, que comprou os direitos de outra série dele, né, da Stormlight Archive, acho que é assim que fala, não tenho certeza. Tô com esperanças de que eles venham a republicar esses livros aqui e eu possa então ler o terceiro volume de uma forma oficial, sem ser o PDF pirata.
Nevernight é outro livro hypado que eu comprei por causa de indicação de outros booktubers, que tá aqui na lista, que acabou ganhando 5 estrelas e que eu curti muito fazer a leitura. O autor é o Jay Christopher, esse aqui é a publicação da plataforma 21. Infelizmente esse livro ele tem páginas brancas, é horrível isso, eu sei, mas a leitura vale muito a pena. Eu curti muito esse livro aqui, curti muito esse universo que o autor criou. Não achei a leitura tão pesada quanto algumas pessoas falam, porque é uma fantasia um pouco mais adulta, uma vez que a gente tem cenas de sexo explícito e tem também bastante sangue, bastante cenas de batalhas violentas e bastante descritivas. Porém, não achei tão pesado assim. Eu acho que eu fui achando que ia encontrar uma coisa muito, sei lá, muito sexo, muito sangue, e não foi isso que eu encontrei, então não achei tão pesado assim. Mas é bom, caso isso seja pra você algo que te incomoda, dar uma olhadinha em outras opiniões de pessoas talvez um pouco mais sensíveis. E o último livro da tag de 2021 que entrou pra essa lista é o Última Parada, da Casey McKinstall, a mesma autora de Vermelho, Branco, Sangue, Azul. E esse aqui ele vai ser uma publicação da editora seguinte. Ele é um livro curto, ele tem em média as suas 390 páginas, então ele é um livro ali com quase 400 páginas, mas é uma leitura muito fluida, uma leitura muito gostosa, uma leitura muito dinâmica, porque é uma leitura muito fofinha de fazer. Aqui a gente vai conhecer e acompanhar a August, que decide sair de casa, porque ela não aguenta mais a convivência com a mãe, porque a mãe dela é pirada aí com o sumiço do tio dela. E ela então decide estudar e trabalhar em Nova York. Ela vai dividir apartamento com algumas pessoas bastante excêntricas. E ela acaba, numa noite, ao sair do café que ela estava trabalhando e indo pra faculdade, conhecendo a Jane. A Jane é uma garota misteriosa que sempre está na mesma linha do trem que ela. Sempre está ali no mesmo vagão, na mesma linha do trem. E a August ela vai percebendo que não importa o horário que ela pega o trem, não importa o momento, o dia que ela pega o trem, a Jane sempre está no trem. Acontece que a Jane é uma garota de 1970 que ficou presa naquela linha do trem. E agora a August vai dar um jeito de talvez libertar a Jane para o seu mundo, né, pro seu tempo, vamos dizer assim. Esse aqui é um romance sáfico muito fofinho que envolve ficção científica e que eu curti muito fazer a leitura. Teve seus pontos baixos? Teve alguns momentos do livro que eu fiquei meio assim, ai, eu não queria estar lendo isso aqui, sabe? Mas no final, o sentimento que ficou foi, meu Deus, eu amei isso aqui. E aí eu dei 5 estrelas. O Labirinto do Fauno foi outro livro que eu li recentemente e que eu dei 5 estrelas. Eu curti muito fazer a leitura desse livro aqui. Ainda não assisti o filme, me perdoem, eu tô falando isso desde outubro, e desde outubro eu não tomei vergonha na minha cara pra assistir o filme, mas eu curti bastante a leitura. Fora que essa edição da Intrínseca é simplesmente maravilhosa, edição de capa dura, tem uma diagramação muito linda, com ilustrações, páginas pretas, tá muito, muito bonito isso aqui mesmo, vale muito a pena esse livro, porque a história é uma gracinha. Se você não conhece ainda sobre o que fala a história do Labirinto do Fauno, a Ofélia, ela acaba perdendo seu pai na guerra e a sua mãe decide se casar de novo. Só que esse homem pelo qual a mãe acaba se apaixonando e decide se casar é um ogro, é um babaca, é um macho escroto. A Ofélia acaba então querendo se distanciar de todo esse cenário e ela acaba encontrando um labirinto e um fauno dentro desse labirinto que diz pra ela que ela é a princesa perdida de um reino subterrâneo e que ela deve fazer alguns desafios, ela deve cumprir alguns desafios e que ao final, se ela provar que o coração dela continua sendo tão puro quanto precisa ser para ela tomar o seu trono, né, voltar para casa, ela poderá então voltar para sua mãe e seu pai. Só que a Ofélia acaba fazendo algumas cagadas aí nesse desafio e algumas coisas não vão dar muito certo. Um Tom Mais Escuro de Magia foi o último livro hypado do ano que eu consegui ler, da minha meta de leituras, né, de 2021, que foram todos os livros hypados que eu tenho na estante, e que eu dei 5 estrelas. Eu curti muito fazer essa leitura e gostei muito desse universo que a Vi Schwab criou. Eu tinha esquecido o nome do autor. Esse aqui é uma publicação da editora Record, ele tem
420 páginas, é um livro mais grossinho, porque a página é um pouco mais grossa também, se em comparação a outras páginas que eu mostrei aqui pra vocês. A diagramação é bastante confortável, uma diagramação bem simples. E aqui a gente vai conhecer o Kel, que é um mago viajante entre mundos. Mais um livro, então, com multiverso. E esse multiverso aqui, ele não é exatamente igual como acontece em algumas outras histórias. Os mundos são diferentes, mas o Kel, ele é capaz de viajar entre esses mundos. E esses mundos, eles têm algumas particularidades, eles têm algumas coisas que são iguais às outras, como o fato de todos os mundos terem uma cidade chamada Londres. Então você tem a Londres branca, a Londres vermelha, a Londres cinza e teve a Londres preta. A Londres preta acabou, o mundo, né, o mundo onde existia a Londres preta, acabou sendo fechado, teve suas portas trancadas, porque a magia ali acabou se tornando uma espécie de vírus e acabou contaminando as pessoas acabaram enlouquecendo e tudo mais. Então essa porta que dá para Londres Negras acabou sendo trancada e ninguém pode abrir. Todos os artefatos também que pertenciam a Londres Negras precisaram ser destruídos porque eles estavam contaminados, então, com essa bactéria, com esse vírus dessa magia, e ele acaba contaminando todas as pessoas que têm contato com ele. Só que o Kel, ele acaba sendo enganado por uma senhora que pede para que ele leve um presente para a sobrinha dela, e ele leva e ele acaba descobrindo que é um artefato da Londres Negra. E o Kells, ele não pode fazer isso, porque ele meio que é um contrabandista ali, né? Então é contra a lei levar as coisas de uma Londres para outra. Mas ele faz isso porque normalmente são artefatos que não causam danos às Londres e às pessoas que têm contato com ele. Sim, as pessoas sabem da existência desse multiverso, mas só o Kel e mais um mago que podem passar entre os mundos porque são magos de sangue. E é óbvio que isso vai trazer muito problemas para o nosso Kel. E finalmente, o último livro dessa lista aqui é Capitães de Areia, do Jorge Amado. Se você assistiu o meu vídeo de leituras do mês, você talvez deva estar estranhando o fato de eu colocar isso aqui como uma das melhores leituras do ano, porque no meu vídeo de leituras do mês, eu falei que eu não tinha gostado tanto da leitura assim. Porém, eu dei 5 estrelas para esse livro aqui, porque eu entendo a importância que ele tem enquanto a sua história, né? Sua história por trás da história e tudo mais. A gente tá falando de um clássico que relata uma vivência muito diferente da qual eu tenho ou da qual eu possa imaginar. Não só pelo fato de ser um livro que se passa há muito tempo atrás, mas também pelo fato de relatar uma vivência muito diferente da minha. Uma vivência de crianças órfãos que foram abandonadas pelas suas famílias e precisam roubar para sobreviver. E elas precisaram amadurecer para poder aguentar esse mundo. E esse é um livro ao qual eu me emocionei muito lendo, muito mesmo. Até hoje, se eu penso nas coisas que eu li do livro, assim, do personagem que eu acabei mais me apegando na história e queria tanto que ele tivesse tido um final feliz, até hoje, assim, ainda me vem um nó na garganta, me vem lágrimas nos olhos e eu acabei gostando muito da leitura depois de ter terminado, sabe? Acabo olhando pro livro com muito carinho, mesmo que eu tenha sofrido muito fazendo a leitura. Esse foi o vídeo de hoje, então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês também deram 5 estrelas para algum desses livros aqui, ou se algum desses livros aqui vocês abandonaram, deram 1 estrela, deram 2 estrelas, se a leitura não funcionou para vocês. Eu vou gostar bastante de saber. Eu acho muito interessante como algumas vezes, algumas leituras funcionam tão bem pra gente e outras nem tanto. Às vezes eu encontro alguns vídeos de amigos booktubers favoritando alguns livros que não funcionaram pra mim e eu falo, gente, como pode? E às vezes eu encontro o contrário, alguns livros que eu favoritei, mas que não funcionou pra eles, que eles não gostaram por algum motivo. E eu gosto muito de ver esses motivos, eu gosto muito de saber a opinião deles. Porque muitas vezes a gente acaba, sim, se emocionando com a leitura
né, e dando lá as 5 estrelas, e depois de uma conversa a gente acaba percebendo coisas, nuances nos livros que a gente não foi capaz de identificar durante a leitura. Então é muito bom essa troca de experiências sobre as histórias, sobre os livros. O próximo vídeo que vai ser aqui no canal é com certeza as minhas decepções de 2021, eu espero que vocês assistam e que vocês não briguem comigo. Não se esqueçam, antes de sair, deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!